Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e vamos para a aula 2 sobre lentes esféricas. Na aula de hoje, vamos abordar o foco de uma lente delgada, né? Os focos. Então, vamos começar com as lentes convergentes. Né? Por que eu já estou chamando de convergente? Que a partir de agora, a gente vai considerar o N da lente maior que o do meio. Vai ser vidro, acrílico envolto em ar. Tá bom? Qualquer coisa, a gente avisa a mudança, mas o normal, né, você encontrar nos vestibulares, é o N da lente, né, vidro ou acrílico, né, envolta em ar, que é um índice de refração menor que é do ar. Tudo bem? Então aqui a gente tem a, a representação daquela lanterna que a gente viu na aula 1, né, que você colocando a lente numa determinada posição em relação à lâmpada, os raios saem paralelos. Né? E se você pegar uma lente, né, e você consegue convergir os raios solares de tal forma que você consegue acender um palito de fósforo, tá certo? Então, chegou paralelo, convergiu aqui para a cabeça do palito de fósforo. Então, está convergindo para um ponto, tá certo? E se a gente pensar na reversibilidade dos raios de luz, então aqui, ó, chegaria paralelo, concentraria no foco. Mas se eu colocar um objeto luminoso aqui no lugar do palito, existe a reversibilidade dos raios de luz. Saem daqui e saem paralelo da lente, tá? Então vamos começar com com o primeiro caso aqui. Então, representação da lente convergente, né? A gente coloca a lâmpada sobre o foco. Então, para a gente lembrar que isso aqui é o foco objeto, lembra, a lâmpada é um objeto, tá certo? E é um objeto real. Então, esse aqui é um foco objeto, é um ponto objeto real. Como é que é a definição de ponto objeto real? É o vértice de um feixe de luz divergente, né? Que chega na lente, tá bom? Que incide sobre a lente, tá bom? Agora, no outro caso, a gente tem o foco-imagem. A gente teve o Sol, os raios do Sol vão convergir e se concentram aqui, ó, tá? É como se a gente tivesse um pequenino Sol ali, todos os raios convergindo para o mesmo ponto. Fica tão intensa a luminosidade aqui que consegue detonar a queima do fósforo, né? Tudo bem? Então esse aqui é um foco-imagem, concentração dos raios solares. O Sol seria objeto e aqui a gente teria imagem. Só que essa imagem é real. Então, foco-imagem seria um ponto-imagem real. Por quê? É formado por os raios que emergem do instrumento óptico, né? Eles convergem para um ponto. Então, o ponto-imagem real é o vértice de um feixe convergente de luz, tá? Que emerge das lentes. Agora, o que a gente pode já observar? Isso vai ser uma propriedade dos raios que atravessam a lente. Chegou paralelo, né, vai passar na direção do foco imagem. É só lembrar do Sol acendendo o palito de fósforo. Chegou paralelo com os raios solares, passa pelo foco imagem. Agora, saiu da lâmpada, né, do foco, objeto, vai sair de forma paralela. Essa vai ser uma segunda propriedade importante das lentes, né? No caso aí dos focos. Então, note que agora na lente a gente tem o foco objeto e o foco imagem, diferente dos espelhos esféricos. Tudo bem? O ponto A que aparece aí na figura é chamado de ponto antiprincipal, o objeto, e o ponto antiprincipal, imagem. E o O é o centro óptico da lente. Então são pontinhos, são nomes que vão aparecer nos enunciados que você precisa saber. Então, ponto antiprincipal objeto, ponto antiprincipal imagem. Mas sugestão, guarde essas duas situações. A lâmpada no foco, né, o raio sai paralelo. Apontou a lente para o Sol, converge, chega paralelo, converge para a imagem do Sol.
foco, imagem. Tá certo? Lâmpada, objeto, foco, objeto. Imagem do Sol, foco, imagem. Guardou assim, você não vai esquecer mais. Agora, vamos observar na lente divergente. Aqui também, né? Bordos espessos, se o N da lente é maior que o do meio, vai ter o comportamento divergente. Esse é o mais comum nos exercícios de física. Nessa primeira situação, chegou paralelo, como se fosse o Sol, só que a lente tem a propriedade do quê? Diverge, espalha. Então, só lembrar, bordos grossos, o prisma está de cabeça para baixo, então a luz vai atravessar como se fosse um prisminha, espalhando. Né? Na convergente, que é quando chegou paralelo, vai para baixo, converge. Chegou na lente divergente, tem que espalhar. Então o foco está do lado de cá. Tá certo? Agora, pensando na reversibilidade dos raios, se eu jogar do lado de cá, indo nessa direção, tem que sair paralelo, que é esse caso do lado direito. Então, a representação dessa lente é esta daqui. Este foco, como os raios estão saindo, estão emergindo da lente, né? É um pincel, né? Um feixe de luz divergente, né? Que emerge da lente. Então, o ponto que a gente encontra no prolongamento desses raios é um ponto imagem virtual, tá certo? É o prolongamento. A gente pode guardar dessa maneira. E do outro lado, né, a gente tem o feixe de luz convergente, né? Então seria um objeto, mas a luz não consegue chegar ali porque ela é desviada. Então é um ponto imaginário, tá certo? Então, convergindo, né? Mas chegando na lente, mas convergindo, né? É um ponto objeto virtual, tá? Diferente do caso da lâmpada lá, que era um objeto real. Só que da lâmpada os feixes saem divergindo. Tudo bem? Eles chegam na lente, mas divergindo. Aqui chega na lente convergindo. Então, ponto, objeto, virtual. Tudo bem? Então, aqui, o mais fácil seria guardar o seguinte: chegou paralelo, vai espalhar, né? Deveria formar uma imagem, mas a imagem se encontra aqui atrás no prolongamento. Então, esse aqui é um ponto imagem, mas ele é virtual. Tá? Esse aqui é o mais chatinho, né? Porque você joga a luz, formaria um ponto luminoso aqui. Tá? Então ele é um ponto objeto que não existe, ele é só o prolongamento, então ele é virtual. Como o raio de luz é desviado pela lente, então não chega luz nenhuma aqui. Tá? E ele acaba espalhando, mas saindo de forma paralela. Então aqui nós temos duas propriedades. Né? Chegou paralelo, sai numa direção que passa pelo foco imagem. Tem que lembrar. Lembrou? Ó, prisminha tem que espalhar, divergir, subir aqui. Ó. Então prolonga, você tem o foco imagem. Agora, se você mirar no foco objeto, né? Também lembra que aqui virtual, né? Então não existe. Então você mirou ali onde deveria ser o objeto. E aí ele sai paralelo. É a reversibilidade. Tudo bem? Então, incide numa direção que passa pelo foco objeto, que agora está do outro lado da lente, né? Emerge paralelamente ao eixo principal. Novamente, o A' e o A. O A' é o ponto antiprincipal imagem e o A é o ponto antiprincipal objeto. E o O, o centro óptico da lente. Tá bom? Então, observe o seguinte, ó. Você tem a lente, o ponto antiprincipal, o foco objeto, o centro óptico, o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem para a lente convergente. Na divergente, lembra que acontece o contrário? Né? Por quê? Na convergente chega paralelo e vai pelo foco imagem. Na divergente chega paralelo, sai como se tivesse vindo do foco imagem. Então note que os focos estão colocados em lados opostos aí nas lentes. Tudo bem? Então, para guardar na convergente, uma brincadeirinha assim, a fofa linha. Na divergente, a linha fofa. Tá?
Mas vamos deixar de besteira e vamos lá para o foco secundário. Então, se tem um raio que apresenta uma direção qualquer, que não passa pelo foco, dá para saber para onde ele vai ser desviado? Dá. Aí vem o truque, o eixo secundário. Você vai desenhar um eixo paralelo ao caminho do raio que chegou na lente e determinar o foco imagem no encontro seguinte. Aqui tem o plano focal, né? E o encontro dessa reta com o eixo secundário é o ponto que é denominado foco secundário. Então, esse raio que chegou paralelo ao eixo secundário vai passar pelo foco imagem secundário. Então, é um jeito de descobrir, né, o comportamento do raio, né? É um artifício esse eixo secundário, tá bom? Na divergente é a mesma coisa. Um raio qualquer que não passa pelo foco, nem pelo foco objeto, nem pelo foco imagem. O que fazer? Eixo secundário, tá? Então a gente vai colocar o eixo secundário, desenhar o plano focal, imagem, determinar o encontro, esse é o foco, imagem, né, secundário. O raio de luz tem que sair, né, da lente, tem que emergir da lente, numa direção que passa pelo foco agora secundário. Então é um jeito de você determinar para onde vai o raio, né, fora das propriedades que a gente encontra na lente. No caso, a gente estudou os focos. Foco objeto, foco imagem. Então é um raio que não passou nem pelo foco imagem, nem pelo foco objeto. Então você usa o eixo secundário. Então agora, o foco objeto secundário. Então é um truque também para saber para onde vai o raio. Tá bom? Esse raio é como se estivesse passando pelo foco secundário. Aí o que você faz? Você vai determinar um ponto sobre esse raio, né, que esteja no plano focal do foco objeto. Tá bom? Esse ponto, né, ligado ao centro óptico determina o eixo secundário. Então, qual que é a propriedade? Passou pelo foco objeto, ou numa direção que passa pelo foco objeto, o raio tem que sair paralelo ao eixo. Neste caso, paralelo ao eixo principal. Olha só, mais um truque. E na divergente? O foco objeto agora está do outro lado. Então você vai ter que prolongar esse raio, desenhar o plano focal. Aonde encontrar com esse raio, você tem o ponto que é o foco objeto secundário. Esse ponto ligado ao centro óptico determina o eixo secundário. Qual que é a propriedade? Todo raio que incide na lente, passando numa direção, incidindo numa direção que passa pelo foco objeto, tem que sair o quê? Paralelo ao eixo. No caso, eixo secundário. Beleza? Então espero que tenham gostado. Deixe o like aí no vídeo, né? Se inscrevam no canal, por favor, né? E espero que tenham gostado da aula, né? Que tenha sido esclarecedora. Tá? Obrigado e até a próxima.